Oi, Shebna. Oi. Oi, generosa. Tudo Lúcia. bem? Tudo bem, e Tudo você? bem. Graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo certo. Oi, Walter, tudo bem? Deus te abençoe. Assim Deus te seja, todos nós. Ó, Tá todo olha quem tem mundo, né? pezinho aqui para estudar, quer ver? Onde que tá? Chiquinho! Chiquinho. Cadê o Chiquinho? Você tá Quem? estudando, Chiquinho? É isso Ah, mesmo. Chiquinho. Que lindo, Chiquinho. Você tá Viu que prestando atenção? gracinha? Que lindo demais, generosa. É, lindo, muito bonito. é um gato, Lindo. Eu gosto é de um gato gato. espírito. Chevy, onde que nós estamos, hein? É, Chevy, Oi, Lília. Quinta-feira passada eu não participei do estudo. eu faz Então, vai muito ter que tempo, saber. faz muito tempo que eu não participo, então tô. Mas eu tenho medo, viu? Sozinha. Pois é, quinta-feira passada eu não pude participar. Vocês querem que eu fale onde que tá? Sim, Quero. por bom favor. falar. Peraí que eu Vai vou abrir começar a aqui. parte dos animais. Tá, peraí, então. Palestras familiares de além túmulo. É o seu, Liane. Então, o seu, eu acho que a edição é antiga, né? Mas o meu, na edição nova, é página 137. Finalzinho aí, dos animais. Não adianta, é o capítulo. Ah, tá. É o capítulo. Qual é o capítulo, gente? Peraí. Peraí, Valtinho. Período psicológico, abril de 1858. Isso. Item 48. 48, isso, dos animais. Vai na entrevista. Ó, vai no mês de abril, vai no mês de abril. Ó, E é depois- dos animais, página 137, do livro da Edição Novo. Só que nós vamos fazer a prece agora, eu vou fazer a prece. Tá. Senhor Jesus, agradecemos o especial favor de estar podendo nos beneficiar desse estudo, estar aqui estudando, recebendo a visita dos nossos irmãos espirituais que vêm aqui estudar conosco e também daqueles que gentilmente vêm aqui nos instruir. Pedimos que as bênçãos de Jesus se derramem por toda a humanidade, certamente para aqueles que estão mais necessitados. Em nome de Jesus, nós abrimos esse trabalho com a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos da prática do mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que seja, graças a Deus. Bom, vamos pedir para a Liliane começar, então? Dilson, peraí rapidinho. Está no período psicológico? Como que é? Só repete para mim, por favor. Dos animais. Ah, tá. 137. Tá, 137. Obrigada, Renata. Dos animais, 48. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim, o homem é o rei, o Deus planetário. Então, né, ele fala aqui, né, que
Os animais, o corpo é mais material, né? Seria mais pesado, né? Quarenta e nove. Há animais carnívoros? Os animais não se estraçalham mutuamente. Vivem todos submetidos ao homem e se amam entre si. Olha, que interessante, né? Então, lá eles são mais evoluídos, né? Que eles têm o amor, né? Eles não têm essa... Igual existe aqui na Terra, né? Da lei da sobrevivência, né? Que um animal se alimenta do outro, né? Lá não tem isso, né? Então... Eles não têm um instinto sanguinário. Ah, entendi. 50. Há, porém, animais que escapam à ação do homem, assim como os insetos, os peixes e os pássaros? Não, todos lhes são úteis. Então, né, os animais todos são úteis e importantes, né, para eles, né? 51. Disseram-nos que os animais são os operários e os capatazes que executam os trabalhos materiais. Constroem as habitações, etc. É exato? Sim, o homem não mais se rebaixa para servir ao semelhante. Então, os animais que realizam os trabalhos, né, materiais lá, né, constrói habitações, né, ele deu exemplo, né, o homem não realiza mais esse tipo de serviço, né. Então, os animais são inteligentes. Inteligentes. Não, Bem inteligentes. alguém quer falar aí? Oi? Ah, é. Você quer falar, Generosa? Não dá, porque eu só ouvi, porque se eles ajudam a construir, porque são inteligentes. Uhum. Verdade. Ô, gente, mas antes que vocês vão procurando esses animais aqui na Terra, esses aí são de Júpiter, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. 52. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? Todos estão ligados a uma família particular. Vós mudais a procura do melhor. Então, né, eles ficam com uma família, né, os animais, né, e com certeza, né, tem o respeito, o amor por eles, né, não é igual aqui na Terra que, infelizmente, né, os animais são maltratados, são abandonados, né, então eles são, né, tem essa diferença, né. 53. Os animais servidores vivem em escravidão ou no estado de liberdade? São uma propriedade ou podem à vontade mudar de patrão? Estão no estado de submissão. Então, né, na verdade, eles, assim, que eu entendi é que eles não estão numa escravidão, né? Não tem uma liberdade total, mas eles têm que cumprir ordens, né? Seria, né? Cumprir metas, cumprir objetivos e então eles têm uma submissão, né? Eles têm obediência, né? Eu acho que eles ainda, por mais que o ser humano ainda está um pouco, acho que elevado, assim, a questão do grau de evolução. De qualquer maneira, eles ainda são animais, né? Por mais que eles tenham a inteligência, as aptidões, mas eles ainda não deixam de ser animais, né? Então, ainda tem a questão da submissão por causa disso. Shebna, aqui nós amamos gatos, cachorro,
os cavalos, os papagaios, arara, e alguns aí nós amamos muito bem. E lá em Júpiter? Ama todos. Todos que Ama existem todos. lá, eles amam. Cuidam deles. Muitos chiquinhos. Tem muitos. Vou continuar aqui. 54. Os animais trabalhadores recebem alguma remuneração por seu trabalho? Não, né? Então, eles não recebem, né? Dinheiro, né? Por quê? Quer saber por quê? Porque lá não tem dinheiro, né? Então, Isso mesmo. É isso aí. não pagar ninguém, né? Eles não sabem usar também. É. Legal. Tem. 55. As faculdades dos animais são desenvolvidas por uma espécie de educação? Resposta: eles as desenvolvem por si mesmos. Olha que interessante, né? Então, eles se educam, né, e se desenvolvem por eles mesmos, né? Então, vão evoluindo, né, cada vez mais, né? 56. Tem os animais uma linguagem mais precisa e caracterizada que a dos animais terrenos? Certamente, né? Com certeza, né? Eles têm uma linguagem assim, de maior entendimento, né? Do que os animais aqui da Terra, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa dessa parte dos animais, fica à vontade. Bom, Liliane, você precisa ver, né, que é o seguinte, o animal lá em Júpiter, ele está em harmonia com o meio que ele está lá encarnado. Ou seja, vamos dizer assim, não sei se lá tem um leão, não sei disso. Mas se tem, provavelmente ele não caça, ele não tem garras, ele não tem essas coisas que ele precisa na Terra para ser um predador, porque lá eles se amam mutuamente, eles se alimentam da maneira lá que os animais de lá se alimentam, que eu não sei qual é, tá? Então, porém, por mais evoluído que seja um animal de Júpiter, vai ser sempre inferior a um ser humano na Terra ou no mundo ainda mais atrasado, tá? Ele não deixa de ser animal. Ele não tem, vamos dizer assim, um pensamento contínuo. Não vai você pensar que lá em Júpiter você pode chegar, vamos dizer assim, para um chimpanzé lá de Júpiter, estou dando um exemplo, e falar para ele, constrói um prédio de 25 andares. Não é por aí. Né? Eles realizam e sabem realizar tarefas simples, que são inferiores, inclusive, aos homens aqui. Por isso, eles não precisam de liberdade, que a liberdade para eles é um item sem valor. Para que se você tem um cachorrinho, um gatinho na sua casa, você vai botar ele no meio da rua para dar liberdade para ele? Isso é liberdade? Isso não é liberdade, isso é abandono. O nome disso é abandono. Então, é isso aí. Então, a liberdade, ela existe para aquele que sabe fazer o uso dela, e não para aquele que não tem a compreensão disso. Mesmo o animal em Júpiter sendo muito evoluído, ele não tem o pensamento contínuo, não tem, vamos dizer assim, a consciência do eu. É diferente do ser humano, em qualquer planeta, mesmo o planeta mais primitivão lá, que os seres humanos estão matando um ao outro, o cara lá, casamento lá, é o homem bater com o porrete na cabeça da mulher e levar para cá, para a caverna, né? Então, é isso, né? Nós temos que notar que isso aí ele está comparando animais da Terra com animais do Júpiter, só e tão somente. Alguém quer falar alguma coisa? Só complementando, Dilson, resumindo, né? Lá não existe vida selvagem, nem para os homens, nem para os animais. E outra coisa também, está ótima a explicação.
A gente pensa aqui que lá vai ter um gato. Lá não vai ter gato, não vai ter os animais que tem aqui, não. São outras formas. Vamos pedir, então, para a Ivonete, para ela fazer o estado moral dos habitantes aí. Ela pode fazer até 67, aí, que não são muitas. Estado moral dos habitantes. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Estamos ouvindo, sim. As habitações de que nos destes uma amostra nos seus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Sim, aqueles que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem, ainda mal, procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, por que o homem puro e virtuoso deveria fugir de seu irmão? Está dizendo que sim, que lá os homens se reúnem, formam grupos, né? Família, grupos de pessoas. Se os ruins se procuram entre si para formar grupos, por que os bons não vão se procurar? A 60, 59, nossa, 58. Os espíritos são iguais ou de várias graduações? Resposta: de diversos graus, mas da mesma ordem. Eu não entendi essa. De diversos graus, mas da mesma ordem? Ivonete, se nós retornarmos lá na classificação de Kardec, dos espíritos, são 3 ordens e 10 ou 9 classes. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: são todos da mesma ordem em Júpiter. Só que, pelo que está dando a entender, são todos de segunda ordem. Não são espíritos puros. São de segunda ordem. Dentro dessa segunda ordem, nós temos a 5ª classe, a 4ª classe, a 3ª classe e a 2ª classe. Ou seja, tem espíritos superiores, tem espíritos de sabedoria, tem espíritos de ciência, tem espíritos benévolos. Então, tudo nesse grupo. Eu entendi assim. Eu vou acrescentar aqui, são todos espíritos superiores, ainda não são puros, não. Puros só no planeta mundo celeste e divino. Só depois, o outro planeta superior a Júpiter. Em Júpiter são muitos espíritos superiores, de Emmanuel para cima, de Kardec para cima. Fiquei triste que eu não vou para lá. Número 59. Pedimos que te reportes especialmente a escala espírita, demos no 2º número da revista e que nos diga a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Resposta: todos bons, todos superiores. Por vezes, o bem desce até o mal. Entretanto, o mal jamais mistura com o bem. Entende? São todos espíritos elevados, né? E eles, o mais elevado ele pode descer até o mais inferior, mas o inferior não chega até ele, porque ainda não adquiriu aquele conhecimento. Né? 60. Só que lá não tem inferior, lá todos são superiores. 60. Os habitantes formam diferentes povos, como aqui na Terra? Resposta: sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. Essa não precisa nem explicar, né? 61. Sendo assim, as guerras são
desconhecidas? Resposta. Pergunta inútil. Ele é direto e reto. 62. O homem poderia chegar na Terra a um tal grau de perfeição que a guerra fosse desnecessária? Resposta. Ele chegará a isso, sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. Então, quer dizer, ele vai chegar a esse Não terá as guerras. grau de perfeição que a guerra fosse desnecessária. Então, aqui na Terra, o homem vai chegar nesse grau também, que eles estão lá, né? Que a guerra não é necessária. Lá só reina a paz e o amor, compreensão, a fraternidade. Um dia nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouco, mas tenham... Quando a gente purificar os nossos sentimentos, né? Porque lá não tem a guerra, porque lá eles vivem em harmonia, tem a união, a fraternidade. São os sentimentos bons prevalecem sobre o mal. Então, as guerras existem por causa do nosso egoísmo, né? Das nossas imperfeições morais, é verdade. 63. Os povos são governados por chefes? Resposta. Sim. 64. Em que consiste a autoridade dos chefes? Resposta. No seu grau superior de perfeição. A superioridade daqueles que mandam, né, dos chefes lá, é pelo grau superior da perfeição, aquele que tem o maior grau de aperfeiçoamento. É igual aqui a moral da gente. Quem é aquele como que eu vou dizer? Que fala e é obedecido. É aquele que tem mais moral. E lá é parecido, mas só que já todo mundo tem, né, moral. 65. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, de vez que todos são bons? Resposta. Tem maior ou menor soma de conhecimento e de experiência. Depuram-se à medida que se esclarecem. Então, quanto mais esclarecido, mais puros eles se tornam. 66. Como aqui na Terra, lá existem povos mais ou menos avançados que outros? Resposta. Não. Mas entre os povos há diversos graus, como o Célio explicou agora há pouco, não é, Célio? 67. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Resposta. Aqui entre vós é ocupado pelos macacos. Nossa! É macaco. Ô, Ivonete. Já tem chance de ir para lá. Nem como macaco lá a gente serve, porque macaco lá se ama mutuamente. Nós não conseguimos fazer isso ainda, então nem para macaco nós servimos lá. Eu ia ser uma macaca lá, mas não deu certo. 68. Lá os povos se regem por lei. O Einstein lá seria macaco. O Einstein lá seria macaco. Aí. E eu seria uma formiga. Lá os povos se regem por lei. Sim. 67. Você não continua. Era até 67, né, Vitor? É, 67. 67. Já estou na 68. Tá bom.
Pronto, pode passar para o próximo. Vamos pedir, então, que a Regina continue, por gentileza. Gente, um minuto. Voltar ao macaco, eles não é corpo de macaco, não. É função de macaco, não é? Que aqui pergunta, né? Fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Aí fala assim, que entre vós é ocupada pelos macacos. Quer dizer, não teria uma função lá, né? Estava pulando dos galhos em galho. Não ia ter um trabalho para eles. São funções bem simples. Mas não seria corpo de macaco, não, né? Eu não entendi assim, não. Não, é só função. Só função. 68. Lá, os povos se regem por leis? Sim. 69. Há leis penais? Não há mais crimes. Lá, as pessoas não cometem crimes, seja de qualquer forma, né? Crimes. Então, não tem cadeia, não tem prisão. 70. Quem faz as leis? Deus as fez. Deus é o criador de tudo, de todo o universo. Então, Deus é que fez todas as leis. 71. Há ricos e pobres? Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Não. Todos são irmãos. Se um possui mais que o outro, com esse repartiria. Não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado. Então, lá não existe a desigualdade social, né? Não existe isso. Os homens vivem auxiliando uns aos outros, né? Ajudando, instruindo. Aqui fala das experiências, do conhecimento, né? Então, certo, fazendo essa parte, auxiliando uns aos outros. E não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado, eles não se sentiriam bem se tivesse os irmãos necessitados. 2. De acordo com isso, as fortunas de todos seriam iguais? Eu não disse que todos sejam igualmente ricos. Perguntaste se haveria gente com o supérfluo, enquanto a outros faltasse o necessário. Então, às vezes as perguntas são feitas muito baseadas naquilo que nós somos aqui na Terra, né? Mas não é assim. Lá, todos, né? Aqui pergunta se tem as fortunas, né, de todos seriam iguais. Alguns sistemas que aqui na Terra nunca conseguiram fazer isso, né? Tem ideologias, mas nunca se consegue fazer isso. Então, muito menos lá. Lá é um planeta evoluído, né? Então, aqui ele chama atenção, né, na confusão da pergunta. 73. As duas respostas se nos afiguram contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância. Então, insiste, né, para ver se estabelecer a concordância da pergunta com a resposta. A ninguém falta o necessário. Ninguém tem o supérfluo. Por outras palavras, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estais satisfeitos? Então, não tem, todos não falta o necessário, e lá não se tem supérfluo. Supérfluo é material, né, aqui da Terra. Por outras palavras, a fortuna de cada um está em relação à sua condição.
a sua condição de espírito, né, de conhecimento, de capacidade. Então, penso... Regina. Oi. Só aproveitando aí aquela pergunta que o Walter fez e foi dada a resposta, né? Lá não tem dinheiro. Então, como é que é essa riqueza? Como é que ele está falando aí da riqueza, da fortuna, da abundância do jupiteriano? Porque para nós aqui, moral, não é? riqueza é quanto mais dinheiro tem no banco, mais rico é. Né? Então, ele está dizendo aqui que lá tem os ricos, mas esse rico de lá, nós não podemos entender que é o rico daqui, não. Não é como nós entendemos a riqueza. É que o senhor Achebe falou, alguém falou aí. De moral, de sabedoria. Por isso que ele fala. Conhecimento. A condição de cada um. Eu estou entendendo assim, como elevação. Porque se lá não tem dinheiro, então, que riqueza que é essa? Lá tem ouro, tem prata, tem petróleo. A riqueza são bens imateriais. Imateriais. A riqueza deles são bens imateriais. É a sabedoria, a bondade, a caridade, o perdão, você entendeu? A riqueza lá está em razão do distanciamento da matéria terrena que eles têm. O ouro não tem significação lá. É um metal que não deve servir de nada para eles. De nada. Exatamente. Exato. 74. Agora compreendemos. Mas te perguntamos, entretanto, se aqueles que têm menos não é infeliz em relação àqueles que têm mais? Ele não pode sentir-se infeliz, desde que nem é invejoso, nem ciumento. A inveja e o ciúme produzem mais infelizes que a miséria. Então, ele quer saber se lá tem alguns que são infelizes, né? Como lá é um mundo bem mais evoluído que a nossa compreensão aqui, então lá não tem nem inveja nem ciúme, não tem sentimentos inferiores. Por quê? Porque todos lá são bons. Superiores. São superiores. São superiores. Isso. Então, espírito superior não inveja o outro, não tem ciúme do outro, do conhecimento do outro, da sabedoria do outro, da grandeza do outro. Por quê? Porque todos podem chegar lá, todos se ajudam, todos ensinam, todos, né, são bons. Assim que eu entendi. Difícil, né? 75. Em que consiste a riqueza em Júpiter? Em que isto vos importa? Há desigualdades sociais? Sim, há desigualdades sociais. Em que estas se fundam? Nas leis da sociedade. Uns são mais adiantados que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. É a autoridade de um pai, de um líder, de um sábio, né? de um espírito mais puro. E ele tem autoridade moral, essa autoridade sobre os outros. Mas ninguém se sente infeliz, nem tem ciúme, nem inveja dessa condição. Todos são felizes. Não é a autoridade que humilha, que escraviza. É a autoridade do amor, né? da bondade, da superioridade moral. Fazendo só um pequeno parênteses a respeito, trocando em miúdos, né, numa frase só, é uma autoridade que ela é aceita e ela não é imposta. Essa riqueza, veja nosso lar, que espírito que mora em nosso lar. Tem espírito que está chegando lá agora que não tem recurso nenhum. E tem espírito que está lá há muitos e muitos anos que mora em moradias. Fez vários cursos, melhorou e está na frente de outros. Mas todos estão felizes lá.
78. As faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim, pela educação. 79. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim, mas na Terra é o homem submetido a imperfeições a fim de estar em relação com seus semelhantes. Para nós irmos direto para Júpiter, nós temos que evoluir muito, né? Nós temos que aprender muito, nós temos que ser mais humildes, né? Mais bondosos, né? Ter mais fraternidade, mais solidariedade, mais capacidade moral, né? Então, para passar para lá, tem que superar tudo isso, tem que ir adiante. Alguém quer comentar? Antes de ir para Júpiter, tem que passar em Marte. Marte no meio. Número 80. Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo a que se deve unir? Fica errante durante algum tempo, até que se tenha livrado das imperfeições terrenas. É o que o Valtinho falou agora, né? Ele passa por outro, né? Espera um tempo, fica errante, né? E depois vai merecer estar lá, nesse planeta Júpiter. Nós chegamos lá e nós não passamos de uma lagartixa na parede. Regina, eu não estou entendendo assim, não. Então, como é que você está entendendo? Não, eu estou entendendo. Primeiro que errante não encarna, errante não está encarnado, errante é errante, está no espaço. Eu achei o que eu entendi aqui, encarnado... Só lembrando aqui, a semana passada, quando nós, né, cada um deu a sua opinião a respeito do Palissy. Se ele veio de Júpiter e encarnou aqui como Palissy, ou se ele evoluiu aqui e depois foi para Júpiter, né? Tivemos opiniões diferentes, tudo bem. Mas vamos dizer que ele evoluiu aqui e foi para Júpiter. Ele não passou por outro planeta. Ele ficou um tempo na erraticidade, no mundo espiritual, para se livrar das imperfeições que o ser é submetido para estar encarnado na Terra. Então, a pessoa pode evoluir aqui a um ponto, desencarna e vai para Júpiter, vai para Sirius, vai para não sei onde, mas fica um tempo no espaço ainda para essas imperfeições. Eu não estou entendendo aqui que sejam só imperfeições morais, não. Pode ser até do próprio corpo, até do próprio físico. Não sei o que. Porque aqui, ó, são submetidos. Para vir para a Terra, ele é submetido a determinadas imperfeições. É o que ele fala na 70. O homem é 70, 79. O homem é submetido a imperfeições a fim de estar em relação com seus semelhantes. Ele desfaz isso. Então, o meu entendimento é isso aí. Não sei se é por aí mesmo. Só fazendo uma analogia para tornar mais fácil entender, uma pessoa que tem que realizar um trabalho onde ela vai sujar muito, né? Onde ela vai... Vamos voltando aí, né, gente? Vou esperar um pouquinho aí. Bom, continuando aquele raciocínio que eu estava tecendo, né?
Apenas é o seguinte, a pessoa aqui que está realizando um trabalho onde ela tem que entrar em contato com muita sujeira material, né? E o que acontece? Vamos dizer, às vezes ele está tão sujo que ele não tem condição de entrar em casa, né? Então tem que lavar ele antes, né? Tem que lavar ele no lavatório, num lugar que para descontaminar, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, que vai mexer com produtos lá nucleares, né? Ela não está suja materialmente, mas tem aquela radiação que está impregnando ela, que tem que ser lavada num lugar especial. Então, ela não pode entrar em casa, entrar no contato com os outros. Assim é o espírito. Ele desencarnou da Terra, ele tem as marcas naquele corpo espiritual dele, de tudo aquilo que ele experimentou daqui, de bom e de ruim. Então, ele precisa de um tempo sem corpo nenhum para se depurar daquilo, para tirar aquela sujeira que está nele, para ele poder, inclusive, encarnar no corpo lá mais perfeito, no corpo mais depurado. Senão, ele não vai conseguir nem encarnar. Isso acontece na erraticidade, né? Ele, nesse plano, lá, e aí, no mundo espiritual, né? Nesse plano aí, onde ele se prepara, onde ele vai se limpar, né? Para poder chegar lá. Ele não precisa mais reencarnar na Terra, mas ele precisa de um prazo para limpar, para reencarnar. Será que, no caso, por exemplo, muitas cidades evoluídas na erraticidade, será que lá eles se aperfeiçoam não, espera, melhora, trabalha, vai te dando esse resquício de quem encarnou na Terra, né? Retirando tudo? Não, né? Não, tem que reencarnar e evoluir, sofrer, pagar, resgatar. Nós não escolhemos o planeta, nós só vamos para o planeta que nós merecemos. Nós escolhemos o planeta. Você pensa no raciocínio da Ana Rosa aí, né? É o seguinte, o que acontece, né? Ele está falando do espírito que desencarnou, no caso específico, do espírito que desencarnou na Terra e vai encarnar em Júpiter. O espírito que já está desencarnado no mundo espiritual, ele já depurou, ele está em estado de erraticidade. Ele está aqui na Terra, mas o estado dele é de erraticidade. Então, ele já está diferente do que está encarnado. É uma questão de gradação. Ele não dá para o sujeito desencarnar aqui na Terra e encarnar imediatamente em Júpiter. Talvez ele tenha, essa erraticidade dele seja cumprida até na Terra. As perguntas não estão detalhadas a esse ponto. Ou ela vai ser cumprida em Júpiter, né? De qualquer forma, qualquer lugar que estiver, melhor que está encarnado aqui, né, na minha opinião. É como se a gente fosse de um país para outro. Não tem a mudança do fuso horário, a gente não tem que adaptar quando chega no outro. Seria a mesma coisa, a gente tem que adaptar para chegar no outro. Viu? Pode falar. Nós temos que entender que só vão para Júpiter os espíritos que vieram de lá. Nenhum de nós aqui não escolher, eu quero ir para Júpiter. Bezerra de Menezes não escolheu, eu quero ir para Júpiter, não. Ele vai escolher onde o Senhor vai dirigir ele. O Senhor é que dirige nós no planeta. Então, ele vai obedecer, você vai para outro planeta. Agora, esse planeta pode ser Marte, Júpiter, Saturno, pode ser Sírios, mas é uma ordem superior, não é uma escolha particular. Seria bom se a gente pudesse escolher, né, Walter? Mas a gente não conseguiria falar, né? Compra um avião, uma passagem de avião e vai.
Deixa eu aqui só fazer uma lembrança rapidinho aqui do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós temos ali três tipos de espíritos. Só 3. Os espíritos puros são aqueles que não precisam mais encarnar. Os espíritos desencarnados que precisam ainda encarnar. Não importa se é Marte, Júpiter, Sirius, Capela, esses são chamados espíritos errantes. E os espíritos encarnados. Também não importa se está encarnado na Terra, em Júpiter. Então, são 3 tipos de espíritos. Os puros, os errantes e os encarnados. Só lembrando aí dessas liçõezinhas dos espíritos. 81. Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um só Deus. Não tem religiões diferenciadas, como nós conhecemos na Terra, e todos amam a Deus, respeitam e adoram a Deus. Há templos e um culto. Por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Então, o coração é o templo e o bem é o que ele faz, né? A prática do bem, a vivência do bem. A religião é a única que ama a Deus e ama o próximo. É a única religião que existe. Vai, né, Regina? Gilson, esse capítulo aqui termina. Regina, vamos passar para o próximo. Vamos pedir para a Edna ler o próximo, que é o Mehemet Ali, antigo Pachá do Egito. Né? Esse Mehemet Ali, ele foi feito Pachá do Egito pelo sultão, lá da Turquia, né? Aquele que morava lá em Istambul, né? Lá nas margens do Bósforo, né? Aquele que tinha aqueles haréns, essas coisas, né? Cheio de esposos e concubinas, né? E o Mehemet Ali ele é considerado o pai do Egito moderno, né? Porque ele chegou uma hora que ele brigou com o sultão para poder colocar o Egito mais moderno, colocar o Egito na frente. Então, Gilson, está tendo barulho demais. É um ruído muito esquisito. É o da Joana, eu já resolvi. Ah, tá. Tá? Eu estava resolvendo. Pode. Vamos para até que número é para ler? Edna, fica ao seu critério, né? Eu acho que até essa observação aí você pode ler que está na outra página. Bom, não vi a observação, não, mas eu vou encontrar ela na hora que eu estiver lendo. Ela está na sexta pergunta, Edna. A observação. Sim. Mehemet Ali, antigo Pachá do Egito, 16 de março de 1858. O que vos induziu a atender ao nosso apelo? Vim para vos instruir. Estais contrariado por vir até nós e por terdes de responder as perguntas que desejamos fazer? Não, desejo mesmo responder as que tiverem por fim a vossa instrução. Não é um espírito bom, né? Ia com o objetivo de ensinar, então ele não ia estar contrariado pelo
pedido, né, de Allan Kardec. For Allan Kardec. 3. Que provas poderemos ter de vossa identidade? Como é possível saber que não foi um outro espírito que tomou o vosso nome? Qual seria a vantagem? Qual seria a vantagem do espírito ficar ir ali com o nome dele, né? Eu não entendi qual a vantagem. 4. Sabemos por experiência que muitas vezes os espíritos inferiores tomam nomes supostos. Eis porque vos fizemos essa pergunta. Resposta. Eles tomam também os elementos de prova, mas o espírito que põe uma máscara também se revela pelas próprias palavras, né? Então, se tivesse um outro espírito aqui para enganar com o nome desse espírito, né, Mohamed, seria um espírito inferior. Estava tomando lugar do outro, seria um espírito inferior. E sendo um espírito inferior, ele ia se trair, né? Pelas palavras, eles iam perceber. 5. Sob que forma e em que lugar vos encontrais entre nós? Sob aquela que tem o nome de Mohamed Ali, perto de Hermance. Então, ele está ali naquela mesma forma que ele tinha quando estava encarnado, né? Estava perto da médium. 6. Gostarias que vos dessemos um lugar especial? Sim, a cadeira vazia. Observação. Havia uma cadeira vaga a que ninguém havia prestado atenção. Então, ele queria aquela cadeira, né? Não é isso? Que estava vaga ali no salão e ninguém tinha visto que ela estava vaga. Ele quis dizer com isso, Edna, que ele não era superior a ninguém que estava lá. Sim. Até aqui, ô Gilson? Sim, pode ser até aí. Vamos pedir a Ana Rosa para ler. Sim. A partir da 7ª, ela pode ir até a 15. Não vai dar tempo. Então, bom, vamos ver, né? Dá tempo, sim. Vamos embora. 7. Tendes uma lembrança precisa da vossa última existência corporal? Resposta. Não a tenho ainda precisa. A morte me deixou sua perturbação. Sois feliz? Resposta. Não, infeliz. Quer dizer que ele carregava problemas, né? Estais errante ou reencarnado? Errante. 10. Recordais o que fostes antes de vossa última existência? Resposta. Eu era pobre na terra, e invejei as grandezas terrestres, subi para sofrer. 11. Se pudesses renascer na terra, que condição excluirias de preferência? Resposta. Obscura, os deveres são muito grandes. 12. Fala que são menores. Aqui os deveres são muito grandes, tá para mim aqui. Na verdade, são menores. Porque na condição de sultão, né, que ele foi sultão, era muitas obrigações, né? Na condição obscura, menos dever. Deve ter um erro aí de... não sei. O Pachá é o equivalente turco do vice-rei. Pachá, eu falei sultão. Só aproveitando aí, como teve alguns comentários, na primeira pergunta que você fez aí, na 7ª, que ele diz que a morte me deixou sua perturbação, só recordando aqui, ele desencarnou em 1849, ou seja,
tem 9 anos de desencarne que ele está dando essa mensagem. Ela é praticamente um pouco recente, né? O desencarne dele com a manifestação. Ele ainda carrega a perturbação, né? E ele ainda é infeliz, né? Aí eu parei aonde? Agora é a 11, né? 12. Não, é o 12. 12. E pensar, é o 13? Não, 12. É o 12, né? Que pensais agora da posição que ocupaste por último na Terra? Resposta: vaidade do nada. Quis conduzir os homens, sabia conduzir-me a mim mesmo? Quer dizer, ele parece que arrependeu, né? Ele quis aquela posição do pobre, mas aí ele viu que foi em vão, né? Que não deu certo, não houve evolução espiritual para ele, né? Quer dizer que tudo que existe na Terra, as posições, como se diz, né? É vaidade ainda, né? 13. Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão está alterada? Isso é verdade? Não. 14. A opinião pública aprecia o que fizeste pela civilização egípcia e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentais satisfação com isso? Resposta: o que me importa a opinião dos homens é o vento do deserto que levanta poeira. Quer dizer que ele não preocupava com o que o povo lá os deixava com relação a ele, que ele fez muita coisa lá pelo lugar que ele morou, pela civilização. Mas para ele já tinha outro, o ideal, né? Que era o dos sentimentos, né? Que são os verdadeiros valores, né? 15. Vede com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho, interessai-vos por seus esforços? Sim, já que tem por objetivo o bem comum. Quer dizer que ele não deixou de querer o bem, né? De querer que outros fizessem o bem, que renovasse, que ajudasse, que promovesse a civilização, né? É até aí, né, Dilson? Sim, vamos pedir, ver se a Shebna consegue. Se ela não conseguir, porque ela está no telefone, aí a gente. Não. Ô, Dilson, Sim. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer mais uma observação em relação a esse Pachá. Na época dele, como é que ele conquistou esse império, vice-rei? Ali era o Império Otomano, né, do sultão naquela época. E tinha os mamelucos, que tinha uma contenda com os otomanos. Esse Pachá, ele dá uma festa em homenagem ao filho dele e convida os principais líderes mamalucos. Nesta festa, ele aprisiona todos eles e mata. Então, ele eliminou os opositores. Então, é bom de ter uma ideia do que é esse cara. Mas acho que, às vezes, ele é o pai do Egito, desenvolveu uma série de coisas, mas tinha ali seus crimezinhos também. Ele fala que veio para instruir, a gente pensa que é um espírito superior, né? Mas a instrução é a própria vida dele, né? A experiência que ele viveu e que ele vai passar, a expiação, igual ele fala que sofre, né? Expia, né? São instruções. Instrução não vem só de espírito de muita luz, né? Ele está contando a verdade dele, né? Da experiência dele. Então, essa experiência instrui, né? Todos. Dá tempo de ler, Dilson? Eu ler agora? Dá para ler uma só. Tá. Então, eu vou ler. Então, 15ª. Vedes com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho?
Era a Intere- 16ª série. 16ª? Ah, tá. Perdão. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade, envergonhai-vos deles agora? Resposta: eu os espio. É. Chegou na observação do Célio ali. Pode falar. A 17ª. 17ª. Vedes o que mandastes massacrar? Resposta: sim. 18ª. Que sentimento experimentam por vós? Que sentimento experimentam por vós? O do ódio e da piedade. Então, ele ainda está muito sofrimento, né? Ainda. 19ª. Depois que deixaste essa vida, reviste o sultão Mahamud? Sim. Em vão fugimos um do outro. 20ª. Que sentimento experimentais agora um pelo outro? Resposta: o da aversão. 21ª. Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensa que vos esperam sobre a morte? Resposta: a expiação é justa. Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos objetivos progressistas? Eu reinava sobre os escravos. Bom, vamos parar por aí, Sérgio. Pode ir rapidamente, já deu tempo, né? Sim. Então, ele ainda está, perante as outras respostas, ele ainda está em sofrimento ainda tem esse resquícios ainda desses sentimentos ainda que não foram, ainda sentimentos materialistas, que ele ainda não trabalhou ainda, assim, não conseguiu progredir nesse sentido, e que, como ele tinha essa questão do que ele falou aqui dos escravos, que ele mandava nos escravos, assim, então ele ainda carregava ainda um pouco dessa superioridade, assim, né, que ele ainda era digno de piedade por causa dessas coisas que ele tinha feito aqui que ele tinha cometido, né? Ele ainda se considera imperfeito, né? Não sei se... Shebna, ele era um imperador, ele era um imperador tirano, déspota e cruel. E cruel, é. O Célio mostrou. Sim. Tirano e... Põe cruel nisso. Tem alguma observação que alguém tenha para fazer antes de encerrar? Gilson, rapidinho aqui, essa 18 eu achei muito interessante. Outra pergunta: que sentimento experimentam por vós, né? Quer dizer, as vítimas, né? Aqueles que foram massacrados, né? Quais os sentimentos? Aí ele responde: alguns o ódio, o outros a piedade. A diferença, né, de espíritos. Uns estavam lá, tinham perdoado ele, estavam com dó dele, né? Pena. E os outros, e alguns com muito ódio ainda. Só isso. Provavelmente, a hora que ele reencarnar, se esses que têm ódio não o perdoarem, vão seguir ele como obsessores, encarnados ou desencarnados, né, Sérgio? Bom, então vamos agradecer a Deus por esse nosso estudo, agradecer a bênção de Jesus, aqueles espíritos que vieram aqui nos instruir e aqueles irmãos também que vieram aqui estudar conosco, vindos do espaço. Esse estudo foi aberto em nome de Jesus e, em nome de Jesus, estamos encerrando novamente com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores e aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos da prática do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Ô, Dio, você só me responde uma coisa. O Pachá, ele não mora em Júpiter, né? Não. Já encerrou, né? Já encerrou a parte do Júpiter. Isso aí é o contraponto. Júpiter é os espíritos bons. Agora ele está fazendo um contraponto com aqueles espíritos ali, cruéis, espíritos que viveram, experimentaram a violência, né, chefe? Ah, sim. Tá certo. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.